Olá, meu nome é Juliano Miranda, sou advogado e professor universitário e seja bem-vindo ao nosso canal. As dicas de hoje são a respeito do direito das obrigações. E tema este, bastante controvertido às vezes, e logo no início do tema, no artigo 234, é importante que se entenda um esquema esse que funciona para todos os direitos, para todo o direito das obrigações, inclusive para matérias seguintes. Eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, primeiramente, o conceito de tradição. Quando se fala em tradição, normalmente as pessoas já imaginam a entrega da coisa, a entrega do bem. Mas vamos separar. Tradição é sim a entrega do bem, é sim a entrega da coisa, quando estivermos falando de bens móveis semoventes. Quando estivermos falando de bens imóveis, a tradição só se dá com o efetivo registro no tabelionato de imóveis. Deixando isso claro, não com a lavratura da escritura, e sim com o devido registro no cartório de imóveis. Então vamos lá. O que é a tradição? Tradição é a entrega do bem, é a entrega da coisa, quando estivermos falando de bens móveis. Em se tratando de bens imóveis, a tradição só se dá com o efetivo registro no tabelionato competente, que é o cartório de imóveis. Perfeito. Feita essa conceituação, logo no artigo 234, bem no início do tema direito das obrigações, nós temos: quando a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Eu fiz aqui uma leitura resumida do artigo. Então imaginemos aqui que eu vendi o meu veículo para o meu amigo Paulo. Vendi o meu veículo e combinei com Paulo. Paulo, lhe entregarei esse veículo na próxima semana. Na próxima semana entregarei o veículo, as chaves, os manuais, todos os acessórios do veículo e tal. E, utilizando o carro pela última semana, eu entrego o veículo, entrego a direção desse veículo para um amigo que estava alcoolizado. Saindo de uma festa, eu entreguei as chaves do veículo para um amigo alcoolizado. Esse meu amigo, infelizmente, se envolve no acidente e bate o carro e é perda total do veículo. O veículo acabou, perda total, não é deterioração. Aí, a coisa se perdeu? Sim. A coisa se perdeu, o veículo se perdeu. Antes da tradição? Sim, antes da tradição. Eu havia programado a entrega desse veículo para o meu amigo Paulo na semana seguinte. A tradição ainda não se efetivou, a tradição ainda não aconteceu. Então vamos lá. A coisa se perdeu? Sim. Antes da tradição? Sim. Com culpa do devedor ou sem culpa do devedor? Quem é o devedor da obrigação de dar a coisa certa, que no caso é o veículo? Eu sou o devedor dessa obrigação. Percebam que eu não estou falando de obrigação de pagar dinheiro. Não é a obrigação que o Paulo tem de me pagar pelo veículo. Não, eu não estou me referindo a essa obrigação. Eu estou tratando aqui da obrigação de dar a coisa certa, que é um veículo X da marca tal, modelo e ano, né, que eu já me comprometi a entregar na semana seguinte. Então a coisa se perdeu, sim. Antes da tradição, também, sim. Com culpa ou sem culpa do devedor? Evidente que com culpa do devedor. Eu sou o devedor dessa obrigação. Eu cometi aqui a infelicidade de entregar a chave do veículo para um amigo que estava alcoolizado e ele se envolveu no acidente e deu perda total no veículo. Quando a coisa se perder antes da tradição com culpa do devedor, temos aqui a figura das perdas e danos. Perdas e danos mais o equivalente. Eu deverei pagar para Paulo as perdas e danos e o valor equivalente. Vamos exemplificar isso. Se Paulo já havia me pago, imaginemos um veículo ao valor de 50 mil reais. Se Paulo já havia pago pelo veículo os 50 mil reais e eu apenas entregaria o veículo para ele na semana seguinte, é óbvio que eu vou devolver os 50 mil reais para ele. Afinal de contas, não existe carro para entregar. Então, eu vou devolver os 50 mil reais para ele. Eis aí a figura do equivalente. E as perdas e danos? Tema esse que, inclusive, abordamos no nosso vídeo anterior.
Perdas e danos. Imaginemos que Paulo precisava desse veículo para fazer viagens profissionais. Ele é um representante comercial, por exemplo, ele ganha diárias, ele ganha um valor por dia. Obviamente, ele vai precisar de vários outros dias para buscar um outro carro no mercado, para testar outros veículos, até que ele encontre um outro veículo, ele poderá me cobrar perdas e danos. Ele deixou de ganhar em razão desse fato culposo. A culpa foi minha. Então, ele ficou aí 15 dias sem veículo, em razão do meu ato. Ele poderá me cobrar 15 dias a título de perdas e danos pela renda que ele deixou efetivamente de ganhar, de lucrar. É apenas uma situação hipotética. Agora, vamos imaginar a outra situação sem culpa do devedor, quando a coisa se perde antes da tradição. Imaginemos aqui que eu devo entregar o meu veículo para Paulo, mantendo o nosso exemplo anterior. Na semana seguinte, eu estou usando o veículo pela última vez ou pela última semana, o carro está estacionado em local devido, no estacionamento de um shopping, por exemplo, de um supermercado ou até na rua, devidamente estacionado, e o carro é furtado. O carro é furtado, não só o meu veículo foi furtado, outros também foram furtados ali nas imediações, o meu veículo foi furtado. Obviamente, a coisa se perdeu? Sim, a coisa se perdeu. Antes da tradição? Também, ainda não houve a entrega do bem. Com a minha culpa ou sem a minha culpa? É claro que, diferentemente do primeiro exemplo, onde eu entreguei o veículo para uma pessoa alcoolizada, nessa nova circunstância, eu não tenho culpa alguma. Foi um furto. Fui surpreendido na hora que eu fui buscar o meu veículo. Cadê? Meu veículo tinha sido furtado, assim como outros ali nas imediações, como eu disse. Nesse caso, se não há culpa minha, resolve-se a obrigação. Resolve-se em que sentido? Não há mais contrato, não há mais pacto, o negócio está desfeito. É claro que se Paulo já tinha me pago, obviamente que eu vou devolver para ele esse valor. Agora, se ainda não houve pagamento e não há carro para ser entregue também, não há que se falar em pacto, não há que se falar em contrato. A obrigação está resolvida. Então, é importante que você, aluno de graduação, que está iniciando o tema Direito das Obrigações, registre esse esquema. Porque esse esquema ele é válido para as obrigações de dar coisa certa, ele é válido para as obrigações de restituir, ele aplica-se também quando a coisa se perde, mas quando a coisa também se deteriora, quando a coisa estraga. Esse esquema é utilizado para aqui os comentários do artigo 234 do Código Civil, mas ele é utilizado para vários artigos vindouros. Se você memorizar esse esquema, você terá muita facilidade para entender vários artigos vindouros. Então, repetindo, quando a coisa se perder antes da tradição, se a culpa, todas as vezes que encontrarmos o elemento culpa, o que é que vem junto? A figura das perdas e danos. Se há culpa, há que se falar em perdas e danos. Agora, se não houve culpa do devedor da obrigação, está resolvida a obrigação, não há mais que se falar em pacto, não há mais que se falar em contrato. Lembrando aqui desse esquema, você terá certamente muita facilidade. Então fica aqui o nosso convite para você se inscrever no nosso canal. Se você gostou, deixa aqui o seu like e até os próximos conteúdos e um grande abraço.